Meus irmãos, a paz do Senhor, perguntando que vocês já estão de pé, vamos também a primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículo 7. Depois vamos voltar aqui para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Primeira de Pedro 3, 7 diz: igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Voltando aqui a 1 Coríntios 13, vamos ler até o versículo 7. Paulo diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa como símbolo retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta com inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a justiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém. Deus abençoe meus irmãos, com os seus lugares. Cumprimento o pastor Adilson, o pastor Anácio, o pastor Paulo e todos os demais pastores, obreiros do Senhor aqui, a equipe ainda trabalham com casais, irmãos e cristos. E tem raizeiro aqui? Ah, meu Deus do céu! Nosso abraço, nossos irmãos, amigos, companheiros, arizeiros, né? A gente tem construído uma comunhão muito especial esse rádio. Cada vez que a gente vai, o rádio nos aproxima cada vez mais, né? E a alegria de ter meu companheiro de viagem, né? O pastor Vidal e a sua esposa Mariana, que a gente já conhecia, já tive o prazer de cooperar com ele em Palmeiras e Goiás por 2 vezes. Mas no ar e agora, pastor, a gente aproximou muito mais, né? Foi muito bom. E a minha gratidão aqui ao pastor Adilson por confiar. Quando eu vi aqui o currículo dos cursos, pastor Adilson, eu tenho particular aqui primeiro, para me vir ministrar. Aí, pastor Zé Deus, que é meio sem jeito, vou falar o quê aqui? Os mestres estão sentados aqui para me ouvir, pelo amor de Deus. Mas o tema que me foi passado é um tema muito interessante que está relacionado com todos nós, que é superando os conflitos no casamento. Então, quando se fala de conflito, o problema não está relacionado a nenhum curso. O problema está relacionado à natureza humana, né? Então, está relacionado com todos nós. E aí, é disso que vamos falar um pouco, né? Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre as causas do conflito. As causas do conflito. Primeiro, não existe, na nossa existência, a gente tem necessidade de relacionar com pessoas. Diz que um homem busca o homem e foge do homem. Essa é a relação. Busca aproximar, depois foge. Você busca aproximar a intenção de relacionar bem. E se isso não dá certo, surge um conflito, você dá um jeito de fugir. E isso acontece também na relação conjugal. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, e todo homem
vai sempre à procura da sua esposa, da pessoa amada, e muitas pessoas não conseguem até o final do casamento, busca depois, separa. E aí Paulo consegue. Ele disse: olha, se puder ficar como eu, sem casar, fique, mas se quiser casar, por favor, não separe. Está dizendo: assuma, suporte, tolera, entenda. Então, é mais ou menos disso que vamos estar tratando um pouco aqui. Então, a nossa existência, ela é feita de múltiplas relações. Nós temos necessidade de sermos aceitos pelos outros e, inevitavelmente, surgem os desacordos, porque nós somos diferentes uns dos outros. O conflito surge exatamente porque nem a nossa digital é igual. Nós não somos iguais. E quando nós queremos que alguém seja igual a gente, o conflito começa a surgir. É impossível que dois seres humanos sejam semelhantes, pensam igual, sintam igual, ajam igual e que nunca tenha nenhuma divergência. Todos nós temos um temperamento predominante e que nos faz diferente uns dos outros. Às vezes nós temos um pouco de cada um, mas sempre tem um temperamento que predomina. O temperamento sanguíneo, extrovertido, alegre, é muito bom. Mas já tem lá um fleumático, até um melancólico que contrasta com esse temperamento. É aquela pessoa introspectiva, calculista, calada. Isso é sempre um problema, né? Eu, por exemplo, e minha esposa, vou falar que ela está aqui, não tem problema, né? Nosso temperamento é um pouco diferente. E bem diferente. Graças a Deus nós vivemos bem. Graças a Deus nós vivemos bem. Eu entendo ela me entende. Eu, apesar de ser brincalhão, muito solto, mas em alguns aspectos eu sou introspectivo, reservado. Eu sou cheio de segredo, ela não. Ela não. Às vezes eu estou sempre dizendo: não abra o seu coração para todo mundo, não diga tudo, né? Porque o coração dela é limpo, é simples, não tem maldade, não tem malícia. E aqui e ali você precisa ter um pouquinho de malícia. Sua vida particular, às vezes, é melhor só Deus ficar sabendo de tudo, né? Só Deus ficar sabendo de tudo. Temperamento diferente. Tem casal que o marido mais reservado, mais introspectivo, mais calado, e a mulher sanguínea fala mais, né? Fala mais, se solta mais, conversa mais. Eu, por exemplo, às vezes eu estou durmo primeiro do que ela, e ela me acorda para me contar uma história. Eu disse: pelo amor de Deus, deixa para contar essa história amanhã. Deixa eu dormir, por favor. Não, mas se eu não contar hoje, eu esqueço. Isso é temperamento, isso é natureza, cada um. Já eu não, eu reservo 2, 3 dias, uma semana para contar para ela. E deixo para a hora certa que eu acho que seja 0. É temperamento, é natureza. E a gente tem que respeitar, não tem? Tem que respeitar. Nós somos diferentes, ninguém pensa do mesmo modo, age do mesmo modo, sente do mesmo modo. Assim, ao longo de toda a vida, né, a gente está sempre colidindo com alguém. Seja no âmbito familiar, profissional, os empresários aqui que digam, né? Você está sempre, às vezes, tem que confrontar alguém que não entende, que não assimila
que você pensa, o que você quer, o que você pretende. E esse confronto às vezes é inevitável entre patrão e empregado. Esse confronto também existe na igreja. Quem pastoreia vive isso. Eu vivi no pastoreio 48 anos. E olha, quem pastoreia, o pastor Deus sabe disso, né? O empresário, o funcionário do Deus certo, você manda embora. Crente não, você tem que tolerar, perturbar, suportar. E Paulo vem e tira todo o nosso direito. Paulo diz que na igreja tem o desordeiro, tem o desanimado e tem o fraco. E aí diz para nós que somos pastor, paciência com todos, né? Você tem que tolerar o desordeiro, o fraco e o desanimado. Tem que ter paciência com todo mundo. Então na igreja é diferente. Às vezes você tem um problema e alguém diz: por que o pastor não age? O pastor não está vendo, por que o pastor não tomou decisão? Tem hora que você não pode arrancar o joelho, senão você vai arrancar o trigo junto, né? Nós temos esse problema no campo missionário. Alguém fala para mim, pastor, diz: por que tu tira aquele pastor? Seria fácil, né, se a gente pudesse fazer como a gente pensa. Mas ele tem uma esposa, tem filhos, e quando você tira o pastor, você mexe com a estrutura familiar todinha. Então, às vezes, a gente tem que ter aquele cuidado, aquela habilidade, para você não perder parte daquela família, não escandalizar, não deixar aqueles filhos escandalizados por causa do mau testemunho e comportamento do pai ou da mãe, não sei lá. Então, a gente na igreja tem conflitos o tempo todo. Aqui na Vila Boa parece que não. Eu olho para os irmãos, para mim vocês são todos santos em Cristo Jesus. Transformados, libertos, regenerados. Eu pelo menos penso assim, eu amo vocês desse jeito. Olho para vocês com esses bons olhos. Porque sempre que eu vim aqui, eu convivo com vocês, eu sinto muito bem. Sinto amado, sinto acolhido. E isso faz parte de uma formação. Então esses conflitos, eles são normais, tanto na vida secular, na vida familiar e na igreja, na vida espiritual. São normais, existem. Quando você vai olhar a Bíblia, você vai encontrar o primeiro conflito entre Adão e Eva. Primeiro conflito entre Adão e Eva. Eva comeu do fruto e trouxe para Adão. Geraram os dois primeiros filhos e o mais velho se tornou um assassino. Imagina Adão falando: você é culpado. Olha o problema que você trouxe. Adão viveu 930 anos e viu uma geração de gente que se levantou depois dele, problemática, pecadora, uma geração depravada. 930 anos, 1600 anos, Deus disse: não tolera mais, não suporto mais, vou destruir todo mundo. Mas eu acho que antes de Adão morrer, quem sabe, eu faço a dedução: você está vendo aí, você é culpado, mas você também é. O conflito vem lá do passado. Aí depois você vê Noé, homem justo, temente, reto, abençoado. Deus achou graça. Entre toda aquela geração antediluviana, Deus achou graça, escolheu, orientou, construiu a arca. Quando Noé desce da arca, planta uma vinha, embriaga e tem o primeiro conflito com seus próprios filhos. E termina por amaldiçoar deles. E olha, pai, nunca amaldiçoe seus filhos. Eu acho que a maldição de Noé está valendo até hoje. Mas nós temos só que abençoar. Deus nos chamou para abençoar. Você tem o poder de abençoar. Deus disse para Abraão: tu serás uma bênção. E Ele disse para nós essa noite: você é uma bênção na sua casa. Você é bênção para a sua esposa. Você é bênção para os seus filhos.
os seus netos, a sua geração. Eu acho interessante quando Deus dá os mandamentos para Moisés. Deus diz para Moisés: eu sou Deus misericordioso, compassivo, mas o culpado não tem por inocente. Eu visito a maldade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. Mas faço beneficência àqueles que me temem e que me amam até 1000 gerações. Você viu quanta bênção você pode estar transferindo para a sua descendência? Você já orou pela sua descendência? Que idade tem os seus filhos? À medida que os filhos vão nascendo, você pode orar pela sua descendência. Senhor, prepara uma boa esposa para o meu filho, uma boa nora, prepara um bom esposo para o meu filho, para a minha filha. Abençoa a minha descendência, os meus netos, tudo que for gerado de mim, que seja abençoado pelo Senhor. Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque Abraão creu em Deus, obedeceu a Deus. Você creu em Deus, obedeceu a Deus, em ti serão benditas todos os seus descendentes. Através de você, toda a sua descendência receberá essa herança espiritual extraordinária. Você tem que pedir a Deus essa herança. Transfere para a sua família, para os seus filhos essa herança. Fomos chamados para isso. A igreja existe para abençoar. Mas quem é a igreja? São as poltronas? É o templo? Somos nós. A igreja foi chamada para abençoar o mundo. Mas a bênção da igreja começa na família. Eu sou a extensão da igreja, você também é. Então, lar abençoado, igreja abençoada. A bênção tem que vir de casa para cá. Quando a bênção vem de lá para cá e nós nos reunimos aqui, a bênção está aqui. Então, meus irmãos, os conflitos existem. Sempre existiram, sempre existirá motivos para conflitos. Não existe família perfeita. Não existe família perfeita. E não existe família que não tenha solução para ela. Deus sempre resolve o problema. Olha a família de Jacó. Imagine você com aqueles 12 filhos de Jacó e os problemas que ele teve. Aqueles 2 filhos que mataram a cidade inteira. Complicaram a vida de Jacó. Imagine a confusão que eles arrumaram para Jacó. Imagine o Rubens coabitando com a própria esposa do pai. Imagine os irmãos vendendo, conspirando contra José. Você já imaginou que família problemática? Aí você pensa, como é que Deus escolhe uma família dessa? Mas de onde veio o conflito? Quando Rebeca estava gestante, o Esaú e o Jacó já guerreavam no ventre. Os dois lutavam no ventre. O conflito estava lá no ventre. Os dois já guerreavam. E ela foi perguntar a Deus: por que eu sou assim? Sou diferente de todas as mulheres? Deus disse: não, é porque no seu ventre tem 2 nações. E a menor e o maior servirá o menor. E aí está o conflito. E quando os meninos nasceram e cresceram, o conflito continuou. Esaú era o primogênito, mas era profano. A Bíblia chama de profano. A Bíblia diz que ninguém seja profano como Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Profanar não dá valor às coisas de Deus. É banalizar o que é de Deus. Jacó era cheio de problema, mas amava a Deus e queria a bênção de Deus. Quando Esaú pediu o prato de lentilha, ele falou: me vende, eu te compro. Eu dou lentilha, mas eu quero direito de primogenitura.
E Esaú não valorizava o que tinha da parte de Deus, e já estou prestes a morrer de fome, para que me servirá essa primogenitura? Me dá a lentilha e a primogenitura é sua. E ele terminou perdendo. E a Bíblia diz que depois, com lágrimas, ele buscou, mas não conseguiu. Nós não podemos jogar a bênção que Deus nos dá fora. Quem sabe a bênção sua é a sua esposa, é o seu marido, valorize. É a bênção que Deus te deu. Então não jogue essa bênção fora, não despreze essa bênção. Valorize essa bênção. Segure essa bênção. Ninguém quis saber. Maravilha. E aí você vai vendo a família de Davi. Que problema. Davi planta uma semente errada, ele mesmo planta a semente do conflito. O profeta que veio dar um recado para ele, falou: a espada não se arredará da sua casa. Que coisa, né? Que coisa. Existe uma lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Não podemos plantar nada que nós não queremos colher. Alguém disse: se você não gosta do fruto que está colhendo, troque a semente que está plantando. A Bíblia diz: não cansei de fazer o bem, porque se você não desistir, no tempo certo, você vai receber a recompensa. Será recompensado. Então nós, pais, mães, todos nós que estamos aqui, nós temos que plantar uma boa semente. Semente do exemplo, do amor, enfim. Plantar só o bem, deixar o legado que seu filho, sua filha, vai olhar para você e dizer: meu pai, minha mãe é referência para a minha vida. Você já viu aquela mulher do Provérbio 31? A Bíblia diz que ela é louvada pelos anciãos que sentavam na porta, elogiavam ela, honrava o marido por causa da mulher. Honrava o marido por causa da mulher. Os seus filhos lhe chamavam de bem-aventurada. E a Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E graças a Deus que essa é o nosso legado. Nós tememos ao Senhor. O que é conflito? Alguns sinônimos de conflito: desentendimento, desunião, inimizade, ruptura, divisão, tensão. Tudo isso significa conflito. Alguém disse que o casamento tem 4 fases. A primeira fase é a fase da atração. É aquela que a palavra de Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Precisa de uma adjutora. Aí de repente você vai procurando e encontra a pessoa certa. E quando olha, diz: é essa. E quando você decide que aquela ninguém mais serve, é aquela mesma. É a fase da atração. Começa no namoro e depois vem a fase da união. Vai para o casamento. E aí o casamento é uma das festas sociais mais linda que a gente pode realizar. Não tem festa de aniversário, não tem nada, não tem inauguração que é igual a uma festa de casamento. Porque o casamento já tem uma simbologia entre o encontro da igreja e Jesus. A pessoa destaque no casamento não é o noivo, não são os pais, é a noiva. Eu já celebrei muitos casamentos na minha vida como pastor. Nós temos um livro de 100 folhas lá, quase tudo foi eu que assinei. Casamento mais casamento, casei filha de pessoas que eu já casei. Muita gente. E o casamento é aquele dia que você tolera
às vezes até um atraso por causa da noiva. Aqui eu acho que não tem esse problema. Mas no meu tempo, irmão, quando o pastor ia celebrar o casamento, já estava por aqui. O noivo, coitado, chegava, ficava ali de terno e gravata, arrumadinho, os pais, todo mundo, e a expectativa: cadê a noiva? Cadê a noiva? Cadê a noiva? Está vindo, mas não chega. Cadê a noiva? Mas todo mundo tem que esperar. Quando a noiva entra, a música é diferente, a empolgação é diferente, todo mundo fica de pé e quer olhar para ela. É uma cerimônia sagrada. Por isso que a Bíblia diz: digno de honra seja o matrimônio e o leito sem mácula. É uma das festas mais lindas da família, é o casamento. Amém, irmãos? Então, é a fase da união. Aí vem uma fase agora que eu acho que ninguém viveu ela aqui. Faço votos que ninguém tenha vivido. A fase da decepção. Não esperava que você fosse assim. Pensei que você era outra pessoa. Nunca imaginei que você não soubesse fazer uma comida. Nunca imaginei que você não soubesse passar a roupa. Nunca imaginei que você empurrava, ficava de um dia para o outro sem falar. Nunca imaginei isso. Vice-versa, né? Isso pode ocorrer também do lado da esposa. E aí vem o conflito. E esse período de conflito é complicado. Ainda bem que a igreja aqui tem curso para essa fase. Né? E aí vai ajustando, adaptando, e as coisas vão chegando no lugar. Aí vem uma outra fase, a última, a fase da adaptação. Marido e mulher, quando se unem, é igual, eu que sou da zona rural, Vital também, né? A gente amansava apoio, pastor, trelava os dois, eles sofriam demais, até aprender que eles tinham que andar juntos sem um machucar o outro. Quando eles aprendem, eles andam juntos, desviam dos problemas, fogem dos obstáculos, um protege o outro, e aí pronto, não tem problema. Eles podem andar atrelados a vida inteira. No casamento acontece isso. Os casais se debatem, a família entra, o pastor entra, conflito, problema, vem o filho. Aí fala: agora, bem ou mal é com você. Agora nós temos uma responsabilidade. Eu estou dizendo que isso nunca aconteceu aqui. Mas agora nós temos uma responsabilidade. Aí o que temos que fazer? Nós temos que nos adaptar. Eu te entendo, você me entende. Eu te aceito e você me aceita. Eu te perdoo, você me perdoa. Eu te compreendo, você me compreende. E vamos andar juntos. E só andam dois juntos se estiverem de acordo. Quando eu me casei, eu fiz algumas alianças com a minha esposa. Fiz algumas alianças. Tudo que você sentir de mim, fala para mim. Não fala para a mãe, não fala para outra pessoa, para ninguém lá de fora. Eu disse para vocês que eu sou reservado. Fala para mim. Mas tudo que eu senti também vou falar para você. Isso nos ajudou. Porque a gente senta, conversa, entende. Fizemos um outro acordo. Nunca falo da minha família. E eu nunca vou falar da sua. Porque quem casa com a mulher, casa com a família. Rapaz! É forte, né? É forte. Quem casa com o homem, casa com a família dele. E tem gente que fala: eu casei com a mulher, mas não quer nem ver a família dela. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Isso não existe. É muito bom. Eu, por exemplo, convivi muito com a família da minha esposa. Meu sogro era o presidente e eu era o vice. Não significa que nós não tínhamos divergência, tinha sim.
Muitas vezes a gente tinha que sentar, conversar. Sério, pastor, de um para o outro. Porque a vida é assim. Não adianta, gente, não adianta esconder. Eu era vice. Ele cuidava mais da parte administrativa, com sangue, etc. E eu mais da liderança da igreja. E aí o que acontecia? Ele tomava algumas decisões que eu não concordava. Pastor, não vai dar certo, mas ele era pulso firme. E quando ele dizia, é assim, tinha que ser. Aí eu aprendi a ter que, como dizia aquele deputado do Pernambuco, recolher a minha insignificância, né? Quem está na garupa não tem a rédea. Tem que respeitar quem está com a liderança. E assim nós andamos juntos por muitos anos. No início de 35 anos. Nunca tivemos problema, não é porque nós não pensávamos diferente. Nós vamos construir um prédio pela escola dominical. Ele me autorizou a construir um prédio com 4 andares. Mandei fazer um projeto, fiz a campanha, comprei todo o material até a última laje. Quando fez as 3 lajes, ele falou, não vamos fazer a última. Passou o material para ele, mas não vamos fazer. Mas por que? O projeto está aí, está tudo certo, o material está aí, mas não vamos fazer. Já vendeu ferro, já vendeu a laje, já vendeu tudo. É um bom motivo para a gente criar um clima ruim, não é? Mas eu fiz um compromisso com ele, comigo e Deus, nunca fazer ele sofrer por minha causa, nunca bater de frente com ele. E aí ele sempre dizia que eu e ele eram 2 engrenagens, uma não funcionava sem a outra. Eu sempre respeitei ele. Marido e mulher tem que ser assim. Tem hora que a gente diverge, mas os problemas que nos faz diferente não são maiores do que a nossa união, que o nosso projeto de andar juntos. Amém? Aí na fase da adaptação, da adaptação da aceitação, a gente fala, agora nós temos que andar juntos, vamos criar nossos filhos, nossos netos, e aí a gente aprende a submeter a uma situação que a gente não concordava, aí a gente aprende a lavar louça, a gente aprende a ajudar a esposa, aprende a fazer alguma coisa. Pastora Márcia, espero que não esteja entrando aqui numa área que não deve. Mas olha bem, irmãos, aí a gente passa a amar a esposa e ajudá-la, cooperar com ela, facilitar a tarefa. E aí sabe o que você tem? A contrapartida, né? A contrapartida. Lá em casa, quando eu preciso da esposa, aí ela usa o argumento. Tudo que você quiser eu vou fazer, você é tão bonzinho para mim. Isso ainda bem, né? Que você está vivendo assim, né? Mas quando nós fizemos esses acordos, irmão, eu nunca toco na família dela, ela nunca toca na minha, ela respeita a minha família, e nós respeitamos uns aos outros, porque só existe amor onde há respeito. Amém? Só existe amor onde há respeito. Por isso é que eu li aqui 1 Coríntios 13. Porque é o amor que dá sentido a tudo que vamos fazer. Tudo que vamos fazer na vida tem que ter amor. A comida que você vai fazer tem que ter amor. Se não tiver, não tem sentido. Tudo tem amor. Paulo explica isso de uma forma muito clara. Ele diz que ainda que desse o corpo para ser queimado, ainda que distribuísse tudo que tinha para os pobres, ainda que falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, ainda que tivesse qualquer tipo de sacrifício, sem amor, isso não tem valor. Não tem valor. Sacrifício não tem valor sem amor. Espiritualidade, erudição não tem valor sem amor. Nenhum tipo de filantropia sem amor, se a razão, se a motivação não for amor, não adianta. E aí a Bíblia diz que o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se soberbece, não é inconveniente. E aí eu vou dizer por que essa palavra tem um sentido. O que mais gera conflito entre nós? A nossa própria natureza. Paulo diz, de onde vêm as vossas guerras e pelejas? Porventura não é dos vossos membros que entre vós guerreiam?
É a nossa natureza, ela é por natureza conflitante. Nós somos egoístas por natureza. A gente defende muito o eu. Muito. Você conversando com uma pessoa, eu não sou psicólogo, mas quando eu converso com uma pessoa, eu começo a observar quantas vezes ela fala eu. Quando você ouve uma pessoa falando eu, nunca diz nós, você pode ter certeza que ela tem uma pontinha de egoísmo que nem ela sabe. Agora, quando a gente aceita Jesus, nós aprendemos a dizer nós. E a gente começa a dizer, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, eu não sou nada. Só Jesus é tudo na minha vida. Sem Ele nós não somos nada. Quando a gente vem para a igreja, eu aprendo que eu preciso de vocês todos. Eu sozinho não vou a lugar nenhum. Nós nascemos para servir e para ser servido. Tudo que eu uso, não fui eu que fiz. Tudo que eu tenho passou pelas mãos dos outros. Eu vivo sempre servindo pelos outros. Sempre. Todos nós assim. Desde o dia que nascemos até o dia que morremos. Quando você nasce, você tem pelo menos um médico, né? Mas quando morre, você tem pelo menos um quadro para levar no cemitério. E durante toda a vida a gente não consegue viver sozinho. Nós somos interdependentes. E imagine isso na vida conjugal. Imagine um lar onde marido e mulher, cada um vive a sua vida isolada. Não tem sentido. Eu estou citando aqui o exemplo da minha esposa, que se eu falhar aqui, ela vai dizer, olha, não é verdade, não. Mas a gente viaja, pastor Adilson. Vai daqui para o Nordeste, para a Bahia, conversando. As conversas tratam pouco, não só tem que ficar uma coisa assim. A gente vai e volta conversando. E é por isso que às vezes ela quer me acordar para conversar. Eu estou dormindo, ela está me acordando para conversar. Você vai conversar o dia todo, você não já quer conversar a hora de estar dormindo. Mas a vida conjugal é esse diálogo permanente. A comunicação não pode ser aquela no nível superficial. O que é uma comunicação superficial? Pode ser põe meu sapato. Onde estão as meias? Cadê minha roupa? Onde é que você pôs isso? Tem casal que às vezes conversa só para cobrar as coisas de extrema necessidade. Mas independente disso, a gente tem que ter o prazer de sentar, conversar, tomar um café junto, conversar, andar um pouquinho. É muito bom. Vocês estão mais orientados nessa parte do que eu posso informar. O individualismo é quando alguém pensa, olha, na minha vida de pastor, convivi com maridos individual. Tudo que ganha é dele. A esposa tem que implorar para receber uma coisa. Aí lá em Minaçu eu plantei uma lei que aqui não precisa também. Mas lá eu plantei a mesada da esposa. O pastor Deus está perguntando, quem tem mesada bate palma. Está vendo? Está vendo? Mas a mesada é o seguinte, né? Eu faço um salário mínimo para minha esposa, eu achava pouco. Mas ficava satisfeito assim mesmo. Ficava satisfeito. Agora, graças a Deus, não precisa mais que ela aposentou, está ganhando mais do que eu. Aí eu estou tomando dinheiro dela emprestado, acabou esse problema. Mas vocês não têm ideia. Tem esposa que não precisa, independente. Mas eu estou dizendo, de forma geral, isso é muito bom. O marido que compartilha alguma coisa com a sua esposa,
ela sente parte da renda que ele ganha. E eu separei uma partezinha aqui para falar, agora está falando, mas espera aí um pouquinho. Vocês esperam um pouquinho aí? Quando a pessoa casa, ela gera uma série de intimidades. A primeira é a geográfica. A Bíblia diz: deixa o pai e a mãe unir a sua mulher. Amém? A segunda é física. A Bíblia diz: e os dois serão uma só carne. Vai complicando, hein? Intimidade e compromisso. Na hora do casamento, a gente pergunta: é de sua livre espontânea receber a fulana de tal como sua legítima esposa, amar na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, em todos os momentos, e tal, etc. E o marido diz: perfeitamente assim prometo. Pergunta para a esposa e ela também faz o mesmo compromisso. E aí a gente termina dizendo: estamos de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar. Eu vos declaro casado segundo a lei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí você bate o martelo, que Deus juntou, não separou. Compromisso fechado. Amém? Compromisso fechado. Aí, contrato está aqui. Vocês vão assinar um contrato. O contrato está lá, você vai assinar um contrato. Pronto, fechou. É uma sociedade, é uma parceria. O homem é o presidente, a mulher é a vice. Amém? E aí, irmão, tem que tocar a vida, né? Mas depois vem aí outras intimidades de tarefas. Marido tem tarefas distintas da mulher. Isso é óbvio. E a mulher tem tarefas distintas do marido. Eu, por exemplo, tenho tarefas da minha esposa que eu nem me atrevo a passar perto. Uma delas, por exemplo, aqui o Vidal é doutor, eu não tento, nunca aprendi a cozinhar. Como ela gosta de cozinhar, eu me acomodei, não sei nem fritar ovo. Mas ela cumpre muito bem essa tarefa. Como eu não dou conta de fazer essa tarefa, tem que lavar roupa, tem que passar, eu me voluntario a lavar louça, fazer qualquer coisa que ela precisar para me auxiliar da forma. E ela fica feliz. Fazer aquele cafezinho de manhã cedo, então eu gosto de fazer café, né? Os rabiseiros aqui, tem uma turma aqui que é profissional no café. É uma maravilha, quando tiver porraria aí é uma bênção, né? E eu, não é que eu sei fazer. Aí ela fala: o seu café é melhor. Você está querendo me comprar com moedinha, né? Mas eu gosto de fazer. E às vezes eu chamo ela: vamos levantar para 2 orar, fazer o culto também. Não, agora não. Aí se eu já sei como é que eu acordo ela, né? Aí vou lá, faço o café e de repente ela aparece. Eu vou lá. Essa relação marido e mulher, essa intimidade de tarefa, irmãos, faz tudo bem. Quando a gente morava em Minas Sul, a gente não veio para lavar o carro. Eu gosto muito de lavar meu carro. Eu gosto muito de lavar meu carro, mas ela não gosta, né? Mas aí, de repente, ela falava: me ofereça para jogar água. Então tá bom, já é alguma coisa. Intimidade financeira, aí entra o problema. Já falei um pouquinho, mas é fundamental que o casal tenha objetivos em comum e que todos os projetos de ordem financeira sejam compartilhados, que a esposa saiba, tenha conhecimento. Que às vezes tem marido que, se ele morrer, a mulher não sabe o que tem no banco, não sabe a senha, não sabe nada, não tem. Aí tem que ir para a justiça para poder sacar o dinheiro. Então, não estou querendo dar lição para ninguém, você é chefe da sua casa. Eu só estou dizendo que a sua mulher é uma parceira sua, que entre marido e mulher não pode haver tanto segredo, né? Intimidade financeira, né? E aí a Bíblia diz que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, mas tudo isso aqui, na teoria, é bonito.
Agora, trazendo isso para a prática, como fica? Como fica o amor na prática? E aqui eu quero encerrar, porque eu gostaria de encerrar exatamente com essa parte aqui. O que extermina todos os conflitos é o amor. Amém? Por amor você perdoa, por amor você suporta, por amor você tolera, por amor você faz tudo. O amor dá sentido a todas as relações. É o amor. Sem amor nada funciona. Então, o amor, as características do amor, primeiro, gentileza, né? Ser amável, delicado, mesmo em situações corriqueiras. Marido e mulher têm que escolher as palavras para tratar um ao outro, né? A Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira. Não é? A palavra dura, a palavra branda desvia o fogo. Então, quando a gente escolhe boas palavras para comunicar, a gente evita muitos conflitos. Paciência. É uma das coisas que eu disse aqui sobre o temperamento, né? Eu não sei se todo mundo aqui é assim. Às vezes eu e a minha esposa, a diferença é que eu não sei se eu tenho paciência demais, ela tem de menos. Eu estou dirigindo e ela está dizendo, daqui 1 quilômetro tem um quebra-mola, cuidado com o sinal, cuidado porque pode ter um buraco ali, cuidado porque daqui a pouco vai ter um carro do seu lado direito, você não está vendo. Essa advertência que às vezes a mulher, no caso dela, né, a paciência é um pouquinho mais curta. Calma, tranquilo. Tem um motorista aqui no volante, tranquilo. Mas isso é só nós dois, né? Aqui todo mundo é ajustadinho. Capacidade de perdoar. Não, isso aqui é um problema. Não tem nada que o perdão resolva. A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua cabeça. Marido e mulher, a Bíblia diz que o dia de Jesus vier, terão que estar dois numa cama. Um será levado e o outro deixado. Quem é que vai? Quem perdoou? Quem fica empurrado? Quem está de mal? Então, irmão, se tem problema, não deixe o sol se pôr. Conserta logo. Fala, você falou uma coisa que eu não gostei, mas vamos consertar, você me perdoa, Deus me perdoa, vamos dar uma abraço de perdão. Irmão, isso é uma lei. Quando você libera o perdão, é uma saúde para o coração, é uma saúde para a alma e vice-versa. Cortesia. Aqui eu sei que os irmãos dão um show, porque os cursos que eu venho aqui, meu Deus do céu, a gente tem que vir para cá, matricular e aprender. É o ato de tratar cada pessoa como amigo pessoal, valorizando o relacionamento. E a gente às vezes tem uma boa cortesia quando se fora, né? E eu não sei como é a cortesia quando se casa. Mas a cortesia quando casa, abrir a porta para a esposa, ajudar, pegar a mão quando for preciso, tratar com aquela cortesia de cavalheiro mesmo. Isso faz parte do amor. Humildade. Muito bom, né? É o ato, é a serenidade de coração que nos permite ceder a nossa vez em benefício do outro, mesmo que a oportunidade seja nossa e a razão seja nossa. A Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. Quem que vai primeiro? A humildade. E quem humilha será honrado. Amém? E vem a generosidade. Marido e mulher, a Bíblia diz que é um pagando o outro o bem que recebe. Não é o mal, é o bem. Devolvendo o bem que recebe. O tempo todo. E quando isso acontece, você devolve a gentileza, todos os hábitos de generosidade da sua esposa ou do seu esposo, essa relação se torna cada vez mais abençoada. E finalmente, honestidade. Sempre ser verdadeiro. Nunca esconder nada. A honestidade está relacionada ao nosso caráter. Caráter é aquilo que nós somos de verdade. Alguém diz que reputação é aquilo que os outros pensam de nós.
E tem um pensamento que diz: cuide do seu caráter e Deus cuida da sua reputação. Quando nós cuidamos do nosso caráter, pode ter certeza que Deus nos valoriza. E aí eu termino com o último versículo, o versículo de Pedro, que manda os maridos honrar a mulher. E os níveis de honra honra primeiro a Deus. A Bíblia diz: honre a Deus nas primícias das tuas vidas. Deus merece o melhor. Segundo, honre as autoridades. A Bíblia diz: a quem honra, honra. Quer o rei, quer o governador, quer a autoridade, honre as autoridades. Terceiro, honre o seu líder espiritual. Tenha grande estima e consideração aquele que preside sobre nós. Quem é filho, honre pai e mãe, para você viver muitos anos na terra e ser abençoado e próspero. Marido e mulher, honre o seu cônjuge e você será honrado. E finalmente, Paulo, o apóstolo Pedro diz: honre a todos, honre uns aos outros. A honra é a chave que destrói os conflitos. Quando você honra o seu cônjuge, não existe conflito. Quando eu honro o meu irmão, não existe conflito entre nós. Quando eu honro a pessoa com quem eu convivo, eu termino e pouco ela também o dever de me honrar. Amém, irmãos? Meus irmãos, Deus abençoe. Com a permissão do pastor Adilson, eu queria fazer uma oração com todos esses casais maravilhosos. Pode, pastor Adilson? Essa bênção aqui tem que ser do senhor, só o patriarca aqui, mas eu quero fazer uma oração com vocês. Mas eu só quero pedir que vocês me dêem um troco. Eu vou convidar minha esposa aqui. Eu queria que ela orasse, mas ela está tão emocionada hoje que não consegue orar. Mas eu vou fazer essa oração de propósito. Eu vou orar por vocês e vocês vão orar por mim, pela minha família, pelo meu ministério. Eu vou sair ganhando, porque são muitas orações a meu favor. Mas eu quero pedir a bênção de Deus para vocês. Eu quero pedir pelo menos 5 coisas para vocês. Eu quero pedir que Deus dê saúde, vida longa, dê sua família, as finanças, a vida espiritual e o ministério. Se essa bênção for derramada na Bíblia, você não vai faltar nada. Eu levanto as suas mãos para o céu. Pai amado, observando essa minha participação, eu quero te louvar pela honra e privilégio que me concede estar aqui, eu, minha esposa, trazendo essa palavra, essa ministração para esses casais abençoados. Eu quero te rogar pela vida física, o Senhor repreendeu as enfermidades, acidente, laço de morte, toda a célula do inferno. Visite a família, os filhos, os descendentes, saúde estiver. Abençoa a família que cada irmão, cada irmã de presente. Oro pela vida espiritual, que todos permaneçam livres e fiéis a ti, Senhor. Abençoa também, Senhor, a vida financeira de cada um. Que no lar, na empresa, na vida de cada irmão, meu Deus, haja prosperidade e abundância de bênção. E que haja também, Senhor, prosperidade ministerial. Que essa igreja seja sempre uma igreja frutífera, abençoada, produzindo frutos para a eternidade e para o reino dos céus. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Nos guarde, nos proteja, nos dê vitória, nos ajude, Senhor, a constituir famílias abençoadas, para que a igreja seja abençoada, para que a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação também seja abençoada pelo nosso intermédio. Abençoa a pastora Adilson, a pastora Márcia, o departamento de casais. Abençoa esta igreja e todo o teu povo. No nome de Jesus, nós agradecemos. Deus abençoe, meus amados. Obrigado.